Eu sou a Rose, da Matcheti, e hoje tem um bate-papo com um tech buyer muito especial. A gente trabalhou junto há não muitos anos, vou falar que é muitos, porque senão denuncia a idade. O nosso bate-papo foi sobre produtividade e visão de negócios em infra. E quem está aqui com a gente é o Fábio Coreda. Fábio, bem-vindo. Obrigado aí, Rose. Tudo bom? Tudo ótimo. Então, pessoal, acho que tem muita coisa legal aí para compartilhar. Vou falar um pouquinho aí sobre mim, né? Eu sou o Fábio Coreda, tenho mais de 25 anos de experiência na área de TI, basicamente em gestão, né? E aí, quando se fala de gestão, gestão de pessoas, de recursos, de tecnologias, de vários temas. Eu sou oriundo do Rio de Janeiro, muita gente acha que eu não sou, por ser um pouco descendente de oriental, mas sou do Rio, fiz faculdade na Federal do Rio, engenharia, e depois comecei a trabalhar numa empresa que era uma estatal na época, Telerge Celular, que depois foi comprada pela Telefônica e depois virou Vivo, né? Depois disso, eu mudei para uma série de empresas, uma delas que eu passei foi a Natura, onde a gente se conheceu, né? Também trabalhei na GVT, na Oi, Contax e agora, por último, no Paraná Banco. Então, assim, nesse tempo todo, sempre trabalhando com muitas pessoas, né? Muita tecnologia, esse mundo nunca para, né? Sempre está em constante evolução, então é sobre um pouco disso que a gente vai falar aí hoje, né? Muito bom. Fábio, você sempre estava em infra ou você foi flutuando? Eu sempre fiquei em infra, mas um período eu acabei cuidando de tudo ali quando eu trabalhei na Contax, né? Fiquei como responsável de todas as áreas, inclusive desenvolvimento, mas a maior parte do tempo foi em infra. Nossa. E aí, imagino que você tenha começado com uma atuação técnica, não. Na realidade, eu entrei como analista na empresa, fiquei um ano e meio e logo depois disso eu virei gestor. Entrei num programa de trainee dentro da empresa, fui selecionado e aí fui me preparando para a carreira de gestão, né? Legal. Então, Então, a visão aí de negócios, toda a parte de estratégia já faz parte da sua trajetória há um tempinho. sim, sim, sim. Tá? E como é que você vê essa conexão, Fábio? Falando desses skills técnicos de equipes que majoritariamente estão com código, né? Estão com infra hard, e como trazer para esses times, né, para essa vivência, as habilidades de negócio, ou dar visibilidade de que essas pessoas impactam um negócio dentro de uma Uhum. organização. Como é que você vê esse cenário? Eu vejo isso como algo que é um diferencial. Eu acho que os profissionais, quando eles começam a entender mais da importância das atividades que eles executam e a influência que eles podem trazer, né, tanto para o lado bom ou o lado negativo, é, eles começam a ter mais clareza, né, e gera também um engajamento maior. Então, eu sempre comento aqui um exemplo que se uma pessoa está lá executando um processo, um job durante a madrugada, que é um operador, ele está transferindo um arquivo, mas ele tem que saber que aquele arquivo pode gerar um impacto na experiência do cliente. Por exemplo, ele está transferindo um arquivo de baixa de pagamentos. Imagina, esse arquivo não foi processado, e aí, posteriormente, ele vai para uma régua de cobrança, e aí essa cobrança, quer dizer, a pessoa pagou, mas como não foi dado baixa, vai para o processo de cobrança. Olha o impacto que isso gera no negócio, né? Então, acho que as pessoas cada vez mais entendendo do negócio, eles conseguem sim ter a clareza e contribuir mais, né? Para ajudar o negócio. Um outro exemplo muito bom é assim, você tem um DBA, né? O DBA fica olhando as queries, vê se as queries estão executando, se está tendo erro, não está tendo erro, mas como ele consegue traduzir isso para quem está lá na ponta usando, melhorar a experiência de quem está usando, seja o cliente final ou um funcionário da empresa que está atendendo alguém. Então, ele olhar as transações na aplicação que estão gastando mais tempo e como ele faz com tecnologia aqui, e aí sim ele tem que aplicar a tecnologia,
para poder melhorar essa experiência. Então, eu já vi inúmeros casos onde as aplicações tinham problema de performance e isso mudou por conta dessa visão. E aí, cada vez mais, isso passar a ser uma rotina dele, entender quais são as ações possíveis de forma preventiva para que isso não gere impacto na experiência do cliente e no negócio, né, a consequência, né? Então, eu vejo que cada vez mais a pessoa entendendo da importância do trabalho dela, ela consegue ajudar com a visão técnica, né, que ela tem, e é isso que eu chamo muito de aproximar infra de negócio, né, que é assim que eu vejo que consegue gerar um valor agregado muito grande. Bacana. Dá para... Eu não quero ser simplista, mas ao mesmo tempo quero simplificar. Dá para dizer que os principais impactos potenciais da infraestrutura estão relacionados à escalabilidade, eficiência e performance, ou é muito básico? É vasto, porque podem ser várias visões para cenários diferentes, né? Mas, assim, o que eu colocaria? Eu acho que quando a gente olha o ambiente, a gente tem que olhar ele como uma cadeia e sim identificar esses possíveis gargalos ou contenções de performance, de forma a você conseguir ter essa clareza. Então, assim, é como uma transação ela passa por vários componentes até chegar, né, num determinado momento, que é o resultado disso. Então, sim, importantíssimo você ter essa visão fim a fim, para que você consiga saber, ter as métricas, para você saber se está bom ou se está ruim, e ver o comportamento dela, se está variando, aí pode ser por volume, pode ser porque está rodando um processo batch, aí podem ser inúmeras coisas, né? Mas você ter essa clareza e você vai olhar cada uma dessas etapas e aí sim focar naquela que está, vamos dizer, saindo do desvio ali, que é o padrão. E essa análise, normalmente, assim, nas suas equipes, é uma análise individual ou é um grupo de trabalho, mistura pessoas de negócio e técnicas, como que funciona? Então, muitas das vezes precisa sim ter envolvimento de pessoas, porque muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, né? A tecnologia ela evoluiu muito e você consegue fazer deploys contínuos, então você tem que saber se a mudança de comportamento não foi por conta de uma mudança que acabou de acontecer, ou porque alguém fez um procedimento batch, ou porque alguém, por exemplo, fez uma inserção muito grande de dados e não atualizou os índices de um banco de dados, né, de uma tabela. Então, muita coisa pode acontecer, mas eu diria que é fundamental ali você ter os skills necessários para conseguir responder, né? Se você já tem uma boa governança, você consegue resolver isso mais rápido e com menos recursos. Se você tem menos governança, você tem que envolver mais pessoas e vai gastar mais tempo, porque você vai ter que perguntar o que cada um fez, como fez e que horas fez, né? Entendeu? Fábio, imagino que tenha cenários que, num nível técnico, já se consiga implementar uma solução, um workaround, uma melhoria e resolver, mas também tem cenários em que isso acaba virando um projeto maior e envolver executivos, né? Eu lembro, Sim. a gente chegou a bater um papo até sobre o tema de consolidação de fornecedores, Uhum. que Sim. aí não é só técnico, né? Como é que... Sim. Isso tem a ver um pouco com a estratégia, né? Você tem algumas perspectivas de negócio, você tem algumas perspectivas, vamos dizer assim, econômicas e as técnicas. Então, você, quando coloca isso numa equação, ele está atendendo um negócio, mas custa caro, não é bom. Ou ele atende o negócio, mas ele demora muito, ele não tem resiliência, ou ele não... Então, assim, esses são fatores que vão estar influenciando. E a busca de uma estratégia que gere uma convergência, atenda o negócio, que tem ali o seu valor econômico adequado, né? E que tem a sua resiliência, a sua disponibilidade, os recursos técnicos para fazer a gestão, que é o ponto de convergência. E aí, assim, tiro exemplos onde, recente agora, da última empresa que passei, tinham 5 soluções de contact center e a gente consolidou em uma única,
né, fazendo com que tivéssemos uma redução do custo operacional, melhoramos a experiência do cliente, porque antes o cliente tinha que ligar em 5 células diferentes e não tinha como fazer transbordo, e a gente consolidou, colocou uma série de informações automatizadas, gerando uma experiência melhor, uma redução de custos e atendendo ao negócio, né? De forma a gente conseguir fazer com que os projetos, apesar de complexos, né, difíceis, eles são totalmente viáveis, né? Trazem assim uma série de benefícios para todos os envolvidos no processo. E do ponto de vista de riscos, né, eventualmente de você também estar consolidando, né, uma solução e ficar vulnerável, dependente Uhum. de um fornecedor estratégico, onde entra essa análise? Então, eu acho que quando você faz uma análise em relação à tecnologia, você tem que fazer de todos os aspectos, quando você consolida um ambiente, né? E assim, acho que a primeira das coisas que são importantes, primeiro é ver o histórico dessas empresas, né? Entender como elas trabalham no mercado, já por quanto tempo, e isso dá uma visão muito de longevidade, né? Acho que a questão de você saber que aquilo ali é um produto que é muito bom, mas que você tem outras alternativas, então, você não vai, por mais que você tenha que fazer um novo projeto, é possível, é viável, então você não tem. E assim, é claro, isso depende também de que projeto. Por exemplo, teve um projeto lá na época da empresa que a gente trabalhou junto, que a gente tinha um fornecedor e a gente internalizou uma grande parte para poder deter conhecimento, melhorar SLA, melhorar resposta ao negócio, mas a gente também tinha uma empresa, porque essa empresa ela conseguia suprir as necessidades de alta de projetos, baixa, então ficava variando, e a gente nunca perdia o conhecimento, porque as pessoas ficavam, né, como funcionários da empresa, né? Então, depende muito de cada cenário de consolidação que você está fazendo, mas sempre tem que pensar muito bem nessa questão da estratégia que está sendo feita para conseguir atingir os melhores objetivos e resultados, né? Uma viagem aqui. Existe Uhum. algum cenário onde a fragmentação é melhor, assim, que você lembre? Olha, assim, eu acho que fragmentação de fornecedores, ela sempre pode existir, tá? Porém, você aumenta um pouco a complexidade. Vou te dar um exemplo. Às vezes você pode ter um fornecedor de banco de dados A, e aquele fornecedor de banco de dados A, ele não é bom, ou não atende todos os requisitos para tudo aquilo que você quer aplicar. Então, você precisa ter uma outra solução de banco de dados. Então, você acaba tendo dois. Só que aí entra o ponto de não tem como fazer, e aí o que acontece? Tem um custo a mais, porque eu tenho que ter pessoas com conhecimento da tecnologia A e da tecnologia B. Então, eu acho que sempre essas coisas tem que colocar na fórmula, né, na equação, para ver se faz sentido, entendeu? Não, faz sentido ter os dois porque aquele outro banco não faz, e aí eu vou ter que contratar recursos para fazer gestão, para administrar, para dar manutenção, para atualizar patches, para fazer uma série de questões, entendeu? E isso faz com que você tenha uma perda de produtividade, porém, o que o negócio ganha em relação a isso é muito maior do que aquilo que custa ter um recurso a mais, entendeu? Então, acho que você sempre tem situações onde consolidar vai ser bom e não consolidar também vai ser bom, entendeu? Você ter múltiplos vendors de uma mesma camada de tecnologia, né? Impossível generalizar, quer dizer que você já fez uma coisa da mesma área de conhecimento por 25 anos e não tem uma receita. É assim, é porque depende muito do cenário da empresa, do momento que a empresa vivencia, se ela quer velocidade, se ela quer mais estabilidade, se ela quer mais economia, tem muitos fatores que influenciam, né, nas estratégias. Mas você pode adotar uma estratégia e falar, não, eu quero contratar as melhores soluções. Mas são as melhores soluções que a gente precisa? Entendeu? É isso que o negócio precisa, porque é mais tecnológico, vai custar mais caro.
Então, a gente precisa pagar por isso? Eu brinco muito da analogia, né? Pô, eu posso comprar uma Ferrari que anda 350 km por hora, ou eu posso comprar uma BMW que ande a 200, porque o limite que eu quero é 180. Então, essa é a diferença, sabe? De você colocar a tecnologia com o melhor custo-benefício que atenda a necessidade de negócio, né? Acho que isso é super importante. Bacana. E você sempre teve, há muito tempo você tem times, né? E uma parte importante do seu time tem um background muito técnico. Uhum. Como é que você faz a construção de uma cultura voltada a indicadores, a melhoria contínua, a uma Uhum. visão de negócio? Assim, como é que você motiva ou forma esse Uhum. conhecimento nas equipes? Eu acho que essa pergunta ela está linkada lá naquilo que a gente falou no começo, né, dos skills técnicos. Eu acho que as pessoas, tendo a visibilidade da importância do trabalho delas no dia a dia, né, isso contribui muito, né? Acho que a relevância que as pessoas têm dentro de um processo. O segundo ponto que eu acho que é super importante é deixar ou dar visibilidade para as equipes em relação à performance daquilo que a gente executa, né? Se as áreas de negócio estão satisfeitas ou não em relação àquilo que a gente presta de serviço para suportar esse negócio, né? Então, são indicadores diversos, indicador de disponibilidade, de performance, de custos, porque no final das contas quem paga também é o negócio. Então, são vários indicadores que fazem com que isso que ajude nesse sentido. Agora, o que eu vejo assim que é fundamental é as pessoas conseguirem ver que ninguém está ali para cobrar algo por cobrar. Eu sempre falo isso para as pessoas, gente, como que a gente pilota um avião se a gente não tem indicador? Medição da altitude, é medição do combustível, é o radar para ver se está vindo alguma coisa ali na frente. Então, são inúmeros indicadores num painel para você fazer uma gestão e fazer com que aquele avião consiga decolar, voar e depois pousar. Então é um pouco disso, que quando a gente fala com os times ali, é que a gente precisa ter, eu acho que indicador é bom quando ele é utilizado. Se ele não é utilizado, cara, esquece, porque não faz sentido. Entende? Então, um pouco disso é essa questão, e acho assim, a questão de você estar aberto, né, a dar as oportunidades para as pessoas, né, acho que em inúmeras empresas aí que passei, acho que consegui ajudar e contribuir com a evolução da carreira de muitas pessoas. Eu sempre também falo, né, acho que quem quer, né, quem tem esse interesse, a gente está disposto a contribuir. Mas primeiro a pessoa tem que querer, né, para poder conseguir fazer esse desenvolvimento. Eu vi eu falo muito assim, tem que se colocar no lugar do outro. Não dá para você achar que você está olhando só pela sua perspectiva. E a gente tem que olhar pela perspectiva do todo, né? Para que a gente consiga tomar as melhores decisões, para onde a gente vai e como a gente vai, né? Eu brinco assim, a gente tem que atravessar uma montanha, mas se a gente vai cavar um túnel, se a gente vai subir de helicóptero, se a gente vai dar a volta, se a gente aí a gente tem que construir. Aí entra muito qual é o mais econômico, qual é o mais rápido, quais são os requisitos, né? Então, você começa a ver, e acho que é muito disso, dessa construção com as pessoas, para que elas também se sintam parte desse processo. Eu estou tentando pensar aí algumas palavras-chave, uma visão de negócio, uma visão de cliente, protagonismo com autonomia também, né, para as sugestões, e um espaço de carreira, né, então, Sim. olhar também what's in it for me, né, o que eu ganho com esse empenho. Uhum. Legal. Exatamente. E você trouxe na sua fala, Fábio, um tema de também dar visibilidade para o negócio do valor gerado, né,
nos níveis executivos, acho que isso cada vez é mais relevante, né? Como é que você é Uhum. visto como um centro de valor e não um centro de custo? Uhum. Como você constrói essa interlocução executiva? Eu acho que é super importante, né, dar a visibilidade, né, daquilo que a gente faz no dia a dia, e aí eu acho que conta muito a questão dos indicadores, e acho que é mais fácil as pessoas, os executivos, perceberem aquilo que eles sentem. Se a disponibilidade está ruim, ele vai sentir na prática, porque não vai conseguir vender, porque não vai conseguir atender. Então, acho que esse assim, é um dos grandes. A outra coisa é o quanto você consegue, né, trazer de inovações de forma a agregar no negócio. E aí a tradução disso é assim, poxa, quando você fala de, pegando o exemplo de consolidação de contact center, isso viabilizou inúmeras questões de negócio, porque começou a ter integração com o CRM, com o WhatsApp, fazendo com que a gente tivesse uma solução omnichannel, fazendo com que a experiência do cliente melhorasse, porque ele tinha respostas automatizadas, porque ele conseguia fazer. Então, são questões que são super importantes, que no final das contas estão trazendo uma série de benefícios para o negócio, né? E toda vez eu acho que quando você vai apresentar, pedir aprovação de um projeto, é um momento de venda dessas questões, né? Assim, mais para os níveis mais altos de uma empresa, né? Sabe que você contando, né, dessa... É toda uma jornada, né, de construção, análise, proposta, venda, planta. Como tem sido as celebrações, assim? Você tem alguma celebração que você lembra de ter sido muito marcante, assim, muito satisfatória, assim, tipo, uma super conquista? Olha, assim, uma coisa que é super, né, a gente acaba fazendo, às vezes, muita coisa e a área de infra é muito assim, né? Run the business. Então, a gente não é lembrado quando funciona, mas a gente é lembrado quando não funciona, né? Essa é a máxima, né? Mas eu acho assim, muitos daquilo que a gente faz, eu acho que acho que assim, os projetos, as entregas, acho que todas são relevantes porque umas com mais complexidade, outras com menos, mas as pessoas, né, que eu acho que estão envolvidas, que estão engajadas. Então, assim, se eu for falar aqui de uma, talvez eu esteja sendo um pouco leviano, né, mas eu diria assim que tiveram inúmeros projetos muito bem sucedidos, assim, soluções que deram, vamos dizer assim, muito resultado para as empresas, né? E assim, eu acho que essa, por exemplo, né, do contact center ali que eu comentei, foi uma solução assim fantástica, porque ninguém pediu isso, sabe? Foi algo espontâneo, porque a gente viu uma oportunidade, a gente sabia, e assim, teve reconhecimento da organização como um todo, né? Então, eu acho que as celebrações, elas acontecem, às vezes mais, outras menos, depende muito também da cultura da empresa, né? Onde você está, mas eu acho que é isso. Ah, é legal ver esse sentimento de orgulho, de pensar no impacto para as pessoas que estão envolvidas, né? Porque às vezes Sim, não é uma festa externa, mas esse sentimento de dever cumprido, né? De ter feito sim, parte, muito legal, sim. muito legal. Sabe, super bom falar contigo. Eu queria muito ver se você tem uma mensagem final aí. Final não, né? Porque eu espero ter muitas conversas ainda contigo. Legal. Mas para os nossos tech buyers, tech sellers, principalmente com essa ótica de infra, né? O pessoal que segue a gente aqui e usa a Uhum. plataforma. Eu acho que é super importante você saber, eu brinco também, o que você quer ser quando crescer. Eu acho que se você tem um sonho e se você quer atingir, você tem que fazer o seu desenvolvimento, né, de carreira e atuar nos temas que são importantes para o seu objetivo. Eu acho que as empresas, elas não são responsáveis por isso,
Muitas pessoas às vezes acham, pô, mas a empresa não me deu o curso A, o curso B, o curso C, mas hoje em dia tem tanta informação, cursos online, às vezes muitos deles até gratuitos, né? Então, o que eu diria é, acho que se você quer ser um gestor, faça e se prepare para ser um gestor. Vivencie as experiências, tome decisões, peça conselhos, obtenha um mentor, uma pessoa para te mentorar. Então, assim, e se você é técnico e quer continuar sendo técnico, que também é normal isso, que você se aprofunde naquilo que você quer, aonde você quer chegar, né? Eu acho que sempre é importante, quando você não sabe aonde você quer chegar, pouco importa o caminho que você vai percorrer, porque você vai chegar em algum lugar. Não necessariamente, ou talvez você mais goste, mas aí são as escolhas, né? Você tem que escolher para onde você quer ir. Então, acho que Não seria decidir é decidir, né? Muitas vezes. exatamente, exatamente, exatamente. Sensacional, Fábio. Muito, muito bom que nessas nossas escolhas aí de caminho a gente tenha se encontrado, se reencontrado agora. Muito obrigada, muito Sim. generoso você estar aqui compartilhando o seu conhecimento. Espero te ver para tomar um café, um chá, né? Um dia de menos frio. Sim, sim. E obrigada mesmo, obrigada por compartilhar. Eu tenho muita alegria de ter trabalhado contigo. Infraestrutura escalável era um dos objetivos prioritários, nunca me Sim. esqueço. E parabéns pela sua trajetória. Obrigado aí pelo bate-papo, foi um prazer. E vamos sim, com certeza, indo para São Paulo, vamos marcar aí um café. Hoje, eu acabei não falando, eu estou em Curitiba, né? Então, por isso da questão do frio, né? Aqui hoje já chegou a fazer 7 graus de manhã, então bem frio. Mas obrigado aí pelo bate-papo e vamos com certeza ter próximos. Arrasou. Muito obrigada, super sucesso. Um abraço. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.